Tá filmando? Tá filmando? Você vai aparecer no vídeo hoje? É, filha? Galera, hoje faz um ano de um dia muito especial. Um ano de um dia muito especial, acho que é assim que fala. Há um ano atrás, exatamente, nós descobrimos que a dona Sapeca aqui, mamãe Sapeca, estava grávida desta belezinha aqui que eventualmente nasceu, né? E aqui está conosco, lindíssima como sempre. E em função deste um ano de descobrirmos que seríamos pais, acho que vale um vídeo falando a respeito, né? Vale sim, eu acho que vale porque tem muita gente que pergunta também bastante sobre... Nossa, vocês sempre planejaram ter filhos? Como que foi isso pra vocês, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento familiar. Que é extremamente importante, não só para os pais, mas também, obviamente, para a criança. Inclusive, falando de planejamento, eu acho que um ponto que precisa ser estudado é como criar uma criança, como que funciona o desenvolvimento de uma criança. Tanto a questão muscular quanto o desenvolvimento do intelecto também. Então vale a pena estudar, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Só saibam que existem métodos para você criar uma criança de forma a trazer todos os potenciais dela e também de conseguir evitar que a criança tenha muitos pontos falhos, se eu posso dizer assim. Eu, por exemplo, sempre fui muito de exatas, né? E aí, isso pode ser um problema eventualmente. Se você consegue desenvolver todas as suas áreas, né, exatas, humanas, biológicas, é melhor. E há formas de você conseguir desenvolver a criança para que ela tenha gosto por a maioria das áreas. Isso, mas vamos começar do começo. Muita gente pergunta, vocês sempre planejaram em ter filhos? Sim, a gente sempre planejou em ter filhos. O que nos levou a ter filhos só no ano passado foi que a gente estava esperando o momento certo para que isso acontecesse. Porque, gente, ter filho é muito legal, é muito bom, eu recomendo altamente. Só que isso precisa ser muito bem planejado, porque é uma viagem com ticket só de ida, não tem volta. Uma vez que você aceita embarcar nisso, assim, você vai cair de cabeça. E arrisco a dizer que na viagem mais intensa da vida de vocês. Estou certa? Ah, com certeza, porque muda totalmente a rotina familiar. Muda a ponto de hoje em dia eu ter dificuldade de lembrar como era a minha vida antes. Sem essa coisa gostosa, porque não existe vida pra nós sem ela. Eu não consigo lembrar de como era a nossa rotina, o que a gente fazia. Não. O que a gente fazia no tempo livre, porque a gente tinha tempo livre, né? E hoje em dia a gente não tem. Eu falo, meu Deus, como será que é ter tempo livre? Deve ser bom, né? Era bom, eu acho, mas eu nem lembro, porque é muito intenso. Muito intenso. E eu acho que, assim, é uma doação muito grande também, né? Porque não só da mãe, né, da mulher que fica grávida ali, né, mas do pai também, né, de estar ali apoiando desde o princípio até na hora do parto. A gente já falou como foi o meu parto e tudo mais, mas assim, é uma coisa muito louca, porque a gente entra numa rotina completamente diferente de tudo que a gente tinha até então, né. O Edu e eu somos casados há 5 anos e, tipo, pra nós isso aqui é completamente único. É uma coisa completamente nova e muito gostosa de viver, assim. Pô, hoje em dia a gente tem que considerar ela pra absolutamente tudo. 100% do tempo ela precisa estar comigo ou com a Sapeca, né? Ou com o pai ou com a mãe. 100% do tempo. E o horário que a gente acorda depende dela, então a gente tem que estabelecer uma boa rotina. Criança gosta de rotina, então é importante para ela ter uma rotina, acordar todo dia basicamente no mesmo horário. Sim. É importante dormir basicamente todo dia no mesmo horário também. E em função disso a gente tem que estruturar a nossa rotina, em função da dela. Total. Ela precisa mamar, então se a gente vai sair, a gente tem que programar de um jeito que a gente saia um pouquinho depois dela mamar, para poder resolver as coisas de rua e voltar para casa dando tempo dela mamar de novo, para ela não chorar e pedir mamar
enquanto a gente tá na rua. Eu acho que ela tá meio... Não, ela tá olhando o quadro. Ela tá numa fase que ela tá começando a enxergar as coisas mais de longe. E aí ela fica encantada com as coisas. Então ela tava olhando o quadro, ela tava olhando a girafinha que tem ali. Mas é muito louco isso, porque eu voltei pra academia na semana passada e existe todo um trabalho, assim, de cronograma aqui em casa, né? Eu levanto às 7h30, preparo o café da manhã, a gente toma o café da manhã, nisso ela acorda, aí eu vou cuidar dela, vou dar mamar, vou trocar, vou deixar ela prontinha pra gente colocar no cadeirão, pôr no carro, o Edu me leva até a academia, porque eu ainda não estou dirigindo aqui, e aí é o momento pai e filha, né? Enquanto eu tô na academia, o Edu que demanda, assim, o tempo dele todo pra ficar com ela, né? Desdobra em pai, em trabalho. Hoje em especial foi complicado, porque ela não queria dormir, normalmente ela dorme quando dá esse horário no qual a Sapeca tá na academia. E ela ficou demandando atenção e eu tinha que fazer um monte de coisa de trabalho, tinha que resolver coisa do Sea of Thieves, que acabei lançando o vídeo, vou fazer live ainda. Mas foi complicado porque, meu, tem um serzinho que necessita da sua atenção, só que para esse serzinho sobreviver, você precisa dar atenção pro trabalho também. Eu tive que administrar isso. Acho que fugindo um pouquinho de rotina com ela, uma coisa que foi importante quando a gente descobriu que você estava grávida, aliás, a gente já vinha fazendo isso há algum tempo, você estava tomando suplemento, sim, ácido fólico e... Saúde, eita, meu amor! Caramba! E a educação? Não colocou a mão na frente por quê? Aliás, aqui no Canadá você não pode pôr a mão na frente. É o braço. Espirrou, coloca aqui, que inclusive é muito mais higiênico, fica a dica. Espirrou, aqui. Melhor do que depois, né? Espirra na mão, cumprimenta a pessoa, coça o olho, né? Enfim. Você tomou ácido fólico, Eu tomei ferro também, né? Eu tive que tomar um suplemento muito forte de ferro no último trimestre da gravidez pra evitar anemias, porque eu tive um parto normal e perdi muito sangue, continuei perdendo sangue por muito tempo depois, mas eu tô bem, tá, gente? Tô saudável, não fiquei com anemia, graças a Deus, e é uma rotina muito louca. Eu não parei a academia, muitos me perguntam, eu não parei a academia, porém, eu entrei numa rotina muito mais leve, uma rotina que foi preparada pra mim na condição de gestante. E com isso eu levei a academia até 3 semanas antes dela nascer. E era uma rotina interessante, porque ela trabalhava muito a questão das costas, da musculatura, pra ter suporte e não sentir dor. É muito normal grávida sentir dor, porque não tem suporte nas costas e com o peso da barriga que não só pesa, mas também tira o centro de gravidade do corpo. Meu, ela ficou super bem. Tira não, muda o centro de gravidade. Sim, o centro de gravidade de uma massa pode estar fora do seu corpo, mas no caso dela não estava. Não estava, estava bem dentro de mim. Estava muito pra frente, né? E aí, enfim, eu achei impressionante que você não sentiu dores. Não, eu não tive dor nas costas nenhuma. Oi? Ela não quer olhar pra câmera hoje, literalmente. Mas então, eu não tive dores nas costas, eu não tive dor em lugar nenhum. Foi uma coisa assim que me deixou surpresa e deixou o Edu surpreso, deixou o meu personal surpreso. Surpreso e feliz, né? Muito, porque o trabalho dele foi, assim, fenomenal o que ele fez comigo, né? Então, super recomendo pras mamães aí, futuras mamães, quem estiver grávida, procure um profissional. Não vá fazer isso por conta própria, porque eu falei que é bom, tá? Procure um profissional pra ele ver as suas necessidades e aí traçar um plano de exercício pra você, tá? Pra você fazer de forma saudável e segura para você e para o seu bebê, tá? Foi interessante aqui que, bom, a forma como você descobriu que estava grávida foi engraçada, né? Foi. Porque foi o seguinte, a gente vinha há muitos anos enrolando em encontrar um médico de família, porque o sistema canadense de saúde faz com que você tenha um médico de família, um clínico geral, você não vai direto em um especialista. Quando a gente finalmente decidiu ir numa médica de família, na primeira consulta a gente falou: a gente acha que ela tá grávida. Aí a médica fez o exame e a gente descobriu com a médica que ela estava grávida. Foi assim, ela entrou na sala, ai, congratulations, you are pregnant. E eu olhei pra cara do Edu e a gente começou a rir. Foi essa a nossa reação, porque de fato a gente tava planejando ter um bebê, mas a gente não achou que eu estaria grávida tão rápido, né? Tão no começo do ano. Vocês
garotada, meninões, menininhas. Né? Olha, é muito fácil fazer um bebê, tá? Tomem cuidado pra não vir na hora errada. E é por isso que a gente fala que é muito bom planejar, né? Porque a gente vê tanta gente aí sendo pai, mãe totalmente despreparado, que não tava contando com isso e tipo, a criança não tem culpa, sabe? Se não faz planejado, todos sofrem. Então, tenham mais responsabilidade eu acho na hora de fazer precisa de um momento em que pai e mãe possam realmente se dedicar a todo o processo de gravidez e depois os primeiros anos de idade, porque pra gente tem sido muito intenso, ela demanda muita atenção. Nossa, total. E ela vai demandar menos atenção quando ela começar a ir pra escolinha. Isso vai demorar um tempo ainda, sabe? Sim. E ainda assim, quando ela estiver em casa, quando estiver com a gente, vai demandar muita atenção. E no Canadá não é tão caro ter filhos, até porque o governo dá uma boa ajuda mensal. E a gente não gastou nada com ela, Não. porque o governo cobre tudo, mas é caro ter filho. Quer dizer, cobre tudo não, eu digo em gastos médicos. A gente Sim. comprou móveis, né, o berço dela, o trocador, Roupas. essas coisas. Mas em termos de assim, o parto e o acompanhamento médico não gastamos nada. Não. Mas os filhos têm um impacto financeiro, é importante você ter condições de criar um filho com qualidade. Total. Esperar a hora certa. Sim, eu acho que a gente não tinha hora melhor pra ela chegar nas nossas vidas, porque, sei lá, acho que a gente chegou ao ponto de entender que faltava alguma coisa pra completar ali, e aí ela veio fazer parte das nossas vidas. E tem sido bem incrível. Ela é uma bebê fenomenal, porque ela é muito boazinha, muito boazinha. Minha filha. Somos muito gratos pela personalidade dela. Né, meu amor? E eu acho que é isso por hoje, né? Falamos bastante. Foi só um kickstart aí. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre o assunto e quiser que a gente venha em outros vídeos falar um pouquinho mais sobre isso, deixa aí nos comentários, né? A gente pode tentar trazer mais assuntos assim, mais vídeos assim. Falando de crianças. Sim. Aliás, no início do vídeo eu falei de entender como funciona o bebê. A gente leu o livro Nana Nenê nesse sentido e gostou bastante. E eu recomendo. Nana Nenê. Muito. Muito bom. Ah, eu só vou falar uma última coisa muito rápida antes de terminar o vídeo. Muita gente pergunta qual que está a situação de Kim e Logan depois que Baby nasceu. Gente, a situação continua a mais gostosa possível. Eles são muito carinhosos. Tanto que a gente tá aqui gravando esse vídeo, tem um aqui do meu lado e o outro aqui do outro lado. Eu vou mostrar. Mostra. Um tá aqui. Loguinho. Logan, dê oi. Tá, é o suficiente. Bonitão. E o outro tá aqui. E aí, lindíssimo? Tudo bem? E aí, mamãe e bebê estão aqui. Estamos aqui. E é isso. Galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar, a gente agradece. Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Ela pediu pra vocês deixarem um like bem bacana no vídeo, né? Quem não for inscrito, inscreva-se, ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho. E pessoal, tamo junto, obrigado pela atenção de todos. É isso aí.